Fala, meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Bitcoin no Campo, que tem como fundamento trazer o Bitcoin para o agronegócio e mostrar para você que você pode vencer a inflação e aumentar o seu poder de compra com o tempo, vencendo aquele problema que é muito maior do que muitas pessoas acham que é, aquele problema que às vezes ele está escondido por trás da moita, igual um bezerro quando ele é abandonado pela mãe na cria. Vocês sabem como funciona, né? Muita gente não percebe, mas nesse canal a gente vai desmistificar tudo o que acontece com o real. E como que o Bitcoin vem para resolver isso? Um dinheiro descentralizado, escasso e livre, sem ninguém por trás controlando, como os políticos e os banqueiros, que tem aquele lastro direto com as consequências do seu dinheiro. Porque convenhamos, eu sei que você percebe que cada vez mais fica difícil você produzir uma arroba de qualidade. Você sabe que o custo de produção da sua operação está disparando, mas às vezes o preço da negociação final do seu arroba fica estacionado. Então fica com nós e bora pro vídeo. Meus amigos, eu gostaria muito de falar para vocês que tá às mil maravilhas trabalhar aqui no Brasil, como CLT, empreendedor, fazendeiro, no comércio, na indústria, na fazenda, independente qual seja. Mas eu não posso falar isso porque cada vez mais o circo está se fechando. A gente entende que tem um problema na nossa frente. Nós temos um problema que está acima das suas estratégias na fazenda. A gente entende que tem um problema que está acima do seu jogo de cintura e comunicação para vender uma arroba mais cara, comprar insumos mais baratos, para você conseguir aquele lucro no final da operação. Independente do quanto você tem experiência no mercado, o governo está acabando com o seu poder de compra. Então, se você olhar um pouquinho mais com carinho para o Bitcoin, você vai perceber que o real está derretendo. E independente da sua atitude no campo, você está ficando para trás. Hoje é muito normal que você perceba que o preço do custo de produção da sua arroba está disparando, mas o preço da negociação final está ficando estacionado. Às vezes você vê o diesel subindo, um medicamento subindo, o serviço do veterinário subindo, mas a arroba muitas vezes ou despenca ou sobe, e se sobe não compensa 100% o valor da operação. O que eu quero mostrar para vocês é como o Bitcoin pode resolver isso no longo prazo. Eu sei que eu vou ser muito criticado, porque as pessoas que ainda não têm um conhecimento técnico do Bitcoin vão falar: é muita cabacice, é muito sem noção você querer vender tudo e botar em Bitcoin. Primeiro que eu não estou falando para você vender tudo e colocar em Bitcoin. Eu estou falando, reserve parte do seu lucro ou parte do seu dinheiro que não vai te fazer falta e vai comprando um pouco de Bitcoin, porque no futuro essa moeda vai para cima. Eu não gosto nem de falar que é uma moeda, porque uma moeda é um negócio muito tradicional e comum. Eu gosto de falar que o Bitcoin é uma ferramenta de liberdade, que ele te entrega soberania, liberdade e privacidade. É um dinheiro que o Estado não controla. Só que isso aí é um papo para outra hora. Eu quero mostrar para você que, apesar de tudo, o jogo de cintura na fazenda não vai te salvar de ser engolido pela inflação. Todos nós sabemos como que a economia tradicional funciona. Ela ensina você que o Estado pode e tem a liberdade de interferir na escolha dos indivíduos. E ele não deixa o mercado fluir naturalmente. Totalmente o oposto do que a Escola Austríaca de Economia ensina, que o Estado não deve intervir na escolha dos indivíduos e que o mercado precisa funcionar naturalmente, sem excesso de cobrança de taxa, sem excesso de cobrança de impostos, que está tirando a força do produtor. Quando eu falo para você que o Bitcoin vem para salvar isso, é porque a tecnologia dele está ligada e atrelada à economia austríaca. O que grandes economistas que ganharam o prêmio Nobel lá atrás ensinam para nós está realmente ligado ao Bitcoin, uma moeda e uma ferramenta que eles previram lá atrás, mas não tiveram oportunidade de vivenciar. Mas hoje nós temos essa oportunidade. Hoje nós temos o Bitcoin como uma solução óbvia. Pode ser que ele ainda não tenha se consolidado porque ele é muito novo, ele tem 16 anos de vida. Mas, se você pegar todos os seus fractais, se você pegar a história, você vai ver que a história rima, a história se repete. E nossa moeda fiduciária, ela está caminhando para um colapso. Ela está caminhando para o túmulo e não tem como você negar isso. Porque todas as moedas do Brasil colapsaram. Cruzeiros, cruzados novos, todos esses chegaram ao fim porque elas estão lastreadas à honestidade de políticos, banqueiros e juízes.
Não tem como você depositar sua confiança em algo que só perde valor. Então, que haja disposição para você se mexer um pouco, para estudar e buscar o conhecimento que pode trazer para você liberdade no futuro. Uma moeda forte te dá autonomia para você viver em qualquer lugar. Agora, se o bicho pegar aqui, igual pegou na Venezuela, você vai fazer o que com seus reais que foram travados na conta do banco? Porque nós estamos correndo o risco de sofrer o que o pessoal de 1990 sofreu com o governo do Fernando Collor. Ele disse que ia controlar a hiperinflação e resolveu confiscar todos os cruzados novos das pessoas em suas poupanças. E o que isso resultou? Muitas pessoas ceifando sua vida, muitas pessoas se suicidando. Uma família que trabalhou meses na safra de café e guardou o seu dinheiro no banco, viu o seu saldo ser congelado e sumir. Quem em sã consciência acha que está seguro em um país que tem total controle sobre o seu suor e sobre o seu salário? Vem cá, deixa eu te contar um negócio. Você trabalha muito, você rala tanto, mas você não percebe que tem um pessoal lá de cima que define quanto que o seu suor vale. Vem cá, deixa eu te contar um negócio. Eu não sei se você já viu esse livro, se alguém já te contou sobre a história de Revolta de Atlas. É um romance que Ayn Rand escreveu em 1955 lá na Rússia. Só que ele tem total ligação com as previsões que ela fez com coisas que nós estamos vivendo hoje. Ela fala que quando você perceber que para produzir você precisa de autorização de quem não produz nada, quando você perceber que a honestidade se converte em autossacrifício e muitos enriquecem mais por influência e suborno do que por trabalho real, você vai poder confirmar, sem temor de errar, que a sua sociedade está condenada. Isso você deve olhar com muita atenção e perceber como que você está a caminho de uma destruição. Em vez de você estar a caminho de uma construção, você percebe que as pessoas lá de cima, das quais muitas vezes você idolatra, pode ser Lula ou Bolsonaro, independente de qual seja, todos eles são marionetes de pessoas lá de cima, de um patamar extremamente mais alto que você não percebe, que são usadas para acabar com a sua vida aqui. Eles utilizam apenas o seu esforço para te manipular e que você continue sustentando a lagosta do STF, por exemplo, a viagem da Janja. Então, pessoal, o Bitcoin veio para te mostrar como que a tecnologia vai aumentar o seu poder de compra e fazer você vencer a inflação, que é esse vilão que está atrelado à vida de muitas pessoas hoje. Meus amigos, aqui eu posso dar um exemplo nobre para vocês, mostrar que como que funciona a inflação na fazenda através da cria. Cria é especificamente a atividade que a gente executa. E que, na minha opinião, é a atividade mais prazerosa e mais gostosa que tem na pecuária. Aquele processo de ver o bezerro nascer, o processo de cuidar do pasto para que ele se desenvolva e traga uma nutrição necessária para o animal, qual a quantidade de sal, de proteinado que a gente vai utilizar para complementar e suplementar a alimentação da vaca. Cara, é a atividade mais gostosa. Mesmo que ela dê um pouco mais de trabalho, mesmo que ela demore um pouco mais para dar resultado, na minha opinião, é a mais gostosa de todas. Só que esse não é o fundamento do vídeo. Aqui a gente faz a cria, né? E a estratégia é a seguinte: pega os bezerros, separa os que vão vender, macho vai para um lado, fêmea vai para o outro, dependendo do comprador, ele já leva as duas, mas a gente separa alguns bezerros que têm uma genética privilegiada para levar lá para o sítio e fazer uma recria, para se transformar em vaca, e a gente utilizar as vacas que têm aquela genética privilegiada para a gente produzir mais bezerros com essa genética privilegiada. Então essa estratégia meu pai vem fazendo há muito tempo e ela vem dando muito certo. E só que esse também não é o fundamento. O fundamento do que eu quero falar para você é que durante esse período da cria, por exemplo, os 8 meses para estar desmamando um bezerro, o seu dinheiro já não vale mais a mesma coisa que valia 8 meses atrás. Então percebe qual que é o sentido da inflação na fazenda? Você sempre vai estar sendo diluído por conta das cagadas que os juízes, os políticos e os banqueiros fazem com o seu dinheiro. Então, como o projeto do Bitcoin no Campo ensina para você que você precisa olhar para o mundo descentralizado e não ignorar essa realidade, a gente fala de uma maneira sincera e íntegra, para você levar em consideração que você tem a chance de sair desse sistema opressor financeiro que dificulta a vida do produtor e cada vez mais vai dificultar. Você vê os resultados nos dias de hoje, você vê que não tem muito o que se fazer, mas eu estou aqui apresentando para vocês uma solução. E com o passar do tempo a gente vai estudar cada vez mais e trazer mais conteúdos para vocês verem com o tempo como que isso é legal, como que isso é saudável e como que isso melhora a vida das pessoas em todas as áreas.
O que eu te falei sobre o custo de produção da arroba aumentar é extremamente real e eu preciso que você dê atenção nisso, por conta do sistema que você está inserido. Durante as suas operações, um vidro de Master LP, um endoctocida que a gente utiliza aqui para controlar os vermes dos animais, a gente percebe que ele vai aumentar uma porcentagem ano após ano, porque o aumento de preço das coisas é uma consequência natural da inflação, não deveria ser uma consequência natural do mercado, porque isso está diretamente ligado à cagada dos políticos que está atrelado ao dinheiro que nós usamos. Isso acontece porque os políticos que estão imprimindo dinheiro desenfreadamente e dando aquele de acordo para o Banco Central, eles estão mostrando que eles são incapazes de corrigir os seus problemas na gestão pública. Isso impacta diretamente no dinheiro que você utiliza. Então presta atenção, o aumento de preço não é a inflação em si. Aumento de preço é uma consequência da inflação e a inflação é a expansão da base monetária, quando o Banco Central vai lá e imprime desenfreadamente o dinheiro. Lembra que eu te falei sobre a lei básica da economia? Que você precisa gerar escassez para gerar valor? É como se fosse um carro de edição limitada. Ele não é muito caro e difícil de ter acesso? Então, o real não é assim. Ele é muito fácil de ter acesso porque ele é impresso ilimitadamente. Isso mostra que ele vai na contramão da lei básica da economia, que é escassez, ele não é escasso. Então aí a gente já mata um problema. Quando a gente vai para o mundo descentralizado, para o mundo que existe escassez, que no caso é o Bitcoin, você vai ver que no passar do tempo o preço dele vai explodir. Eu posso te dar um exemplo, ele começou a ser negociado por 10 centavos de dólares. Hoje ele está valendo 86 mil dólares, na cotação de hoje, dia 18/12/2025. Então, o que eu falo para vocês, no meio do caminho nós vamos ter oscilações de preço? Vamos, mas no longo prazo a escassez vai fazer com que ele seja extremamente valorizado e ele sempre seja uma solução para as pessoas que estão no campo. Eu estou trazendo o Bitcoin para a zona rural, para o campo, porque isso aí é um problema que eu havia identificado um tempo atrás. Na cidade, naturalmente, as pessoas já estão mais conectadas, ligadas à internet, computador, e isso se tornou um problema a partir do momento que eu vi que algumas pessoas aqui estão se sentindo distante dessa tecnologia em si. Naturalmente, elas gostam mais de viver essa vida natural, que na minha visão é a vida mais saudável que existe. Vida longe das telas é a melhor coisa que a pessoa escolhe para sua vida. É a melhor escolha para se ter uma qualidade real de vida. E isso está atrelada às vezes, a falta de oportunidade, porque querendo ou não, o digital hoje traz muita informação, mas a gente também tem que filtrar, porque a gente sabe como que funciona a internet hoje, e nisso a gente fala sobre essa filosofia de uma maneira natural, verdadeira, sem filtro. Então eu espero que todos vocês aqui entendam qual é a minha intenção nesse canal. Eu espero que todos vocês entendam qual que é o fundamento da ideia, que vocês também tenham acesso a realidade que nós estamos prestes a viver. Então, eu agradeço vocês, espero que todos que ficaram até aqui tenham gostado do conteúdo, e se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, se puder também comentar, deixa o seu comentário para dar aquela força, porque o YouTube entrega para mais pessoas e isso acaba ajudando o canal. Então, tamo junto, até mais e bora descentralizar o agronegócio.